Olá, boa tarde para você. Está no ar o NIT Notícias. No programa de hoje, acompanhe a continuação da entrevista com o professor Fábio Santos, diretor de Tecnologia da Informação do Grupo Tiradentes. Todo mundo fala de inteligência artificial, né, porque se tornou realmente algo que todo mundo pensa e todo mundo, né, quer utilizar de alguma forma. Mas quando você vai para uma empresa como a nossa, assim, uma empresa grande, uma área corporativa, você tem que fazer as coisas muito bem planejadas, né? Então, uma parte muito importante, talvez a mais importante do uso da inteligência artificial são os dados. Se você não tiver os dados muito bem estruturados, a sua inteligência artificial vai pegar esses dados ruins e vai dar um resultado ruim, né? Então você tem que preparar. Então é isso que a gente vem fazendo nesses últimos anos, né? A gente vem consolidando sistemas, né, para ficar numa base de dados, num local mais organizado dos dados para a gente poder trabalhar e para agora a gente avançar nesse sentido. Tem diversas ideias que a gente quer fazer na área de TI para ajudar as áreas, mas a gente precisa entender também que existe aquela inteligência artificial que a maioria das pessoas utilizam como um chat GPT, que, né, você faz a consulta, mas existe a inteligência artificial que você usa no mundo corporativo. É um pouco diferente, porque a gente tem que ter muito mais cuidado com as informações, a gente tem que ter muito claro o que a gente quer de resultado com a inteligência artificial, a gente precisa ter muitos dados muito bem estruturados para dar o resultado, porque as pessoas têm que entender também que a inteligência artificial não é 100% perfeita, é matemática, é estatística ali, então você tem uma acurácia ali no meio, você tem um conceito chamado de alucinação, porque ela nunca vai deixar de responder, mas ela pode responder muito errado, né? Então não é uma perfeição, né? E tem coisas que não precisa usar a inteligência artificial, que talvez você precise usar o que a gente chama de RPA, que é uma automação de processos. Não precisa de uma inteligência artificial para fazer, mas simplesmente um processo de automação, né, que aquilo ali é feito repetitivo e você pode botar um processo automatizado. Então a gente está esperando estabilizar o sistema, toda a implantação de um RP grande como esse, a gente planeja, executa, testa, implanta e sempre tem algum problema que a gente precisa ajustar, e vem uma fase aí de estabilização. Aí sim a gente vai começar a pensar em coisas, como eu falo, no planejamento dos próximos 3 anos, mas não no sentido de cuidar da infraestrutura, de, né, deixar o alicerce pronto, de fazer essa remodernização. Agora é pensar em gerar valor, criar novos negócios, criar novas soluções, criar novas possibilidades para o Grupo Tiradentes, coisas mais inteligentes, aí muito uso de inteligência artificial, muito uso de automação, muito uso de possibilidades aqui no campo. Eu tenho um desejo de transformar o campo num campo que a gente chama num campo totalmente digital, totalmente automatizado, né, e hoje as tecnologias permitem. A gente tem feito a coisa realmente passo a passo para que isso seja possível. Eu acho que o principal desafio nosso, no caso de TI, né, da nossa área aqui falando, é consolidar esse novo sistema, porque não é só implantar o sistema, depois que você implanta você tem que estabilizar, porque as pessoas estavam acostumadas com o sistema anterior, então ela tem que então tem uma curva descendente e depois você começa a retomar isso, então é uma preocupação nossa nesse sentido, mas eu vejo também que a gente vai ter muita coisa diferente acontecendo, que a tecnologia vai estar envolvida sempre e muito puxado também pelo novo parque tecnológico, né? Vai demandar muita tecnologia, né? A gente está em processo aí agora, estamos finalizando agora, de mudar toda a nossa infraestrutura de Wi-Fi, né? Essa rede Wi-Fi foi uma rede muito bem feita, elogiada 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, mas ela já está obsoleta, porque são 11 anos, né? E a gente está no projeto de colocar o que a gente chama de uma rede Wi-Fi 7, que é uma rede muito superior à que está hoje, e possivelmente a gente vai ser a primeira instituição do Brasil a usar essa tecnologia de Wi-Fi 7 por completo, né? Então a gente já está em fase final do projeto e a gente tem essa expectativa também. E essa rede vai trazer mais velocidade, alta velocidade, muito mais do que a gente tem hoje, e novas possibilidades aí de funcionalidades, de uso de aplicações, enfim. Então a gente tem uma expectativa muito boa aí para 2026. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau!